Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o pico da população global, né? Vocês sabem que a população do mundo ainda está crescendo, cada vez mais devagar, mas ainda está crescendo. Só que já se imagina que daqui, entre agora e 2100, ela vai atingir o pico e vai começar a diminuir, né? E muita gente comemora isso, mas eu já expliquei para vocês porque que isso é ruim. Isso, na verdade, vai ter um impacto econômico enorme, talvez desastroso na qualidade de vida da população no futuro, a queda da população. Principalmente porque essa queda pode ser muito abrupta. E, infelizmente, parece que é isso que mostram as últimas pesquisas. Havia uma expectativa em 2024 aqui, ó, que a população mundial ia chegar ao pico em 2086. Na verdade, esse estudo aqui já fala sobre uma redução disso. De 2086, na verdade, o pico seria em 2084, com 10,3 bilhões de pessoas no planeta Terra. Aí, a partir daí, ia começar a cair a população. Só que agora o pessoal está imaginando que isso vai acontecer 20 anos antes, cara. Isso é assustador. Assustador porque se no mundo todo vai cair antes, aqui no Brasil, que já está caindo agora, que já está. O nosso pico deve ser em 2042, alguma coisa assim, a situação deve ser muito crítica mesmo. Em outros países, como a China, o Japão, vai ser uma catástrofe. Vamos entender o que está acontecendo aqui e o que pode reverter esse problema. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que estava vendo esse vídeo aqui exatamente sobre esse problema e achei muito interessante falar sobre isso, porque eu quero dar um adicional nessa história aqui. E aqui, ó, tá vendo? O pico projetado pela ONU era 2086, está caindo já para 2084 e agora pode cair para 2060. Cair muita coisa mesmo, né? E aí eu vi esse vídeo aqui, achei interessante, resolvi trazer para vocês essa informação aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui, ó, esse aqui é um estudo de 2024, em que a perspectiva da ONU, né, a estimativa da ONU para o pico populacional foi ajustado. Foi diminuído de 2086 para 2084. Já teve uma pequena queda, né? A gente está nesse motivo aqui. Ó. Essa aqui é a curva de tendência atual. Né? A gente já está crescendo a população, vamos chegar aí nos próximos anos em 8,5 bilhões. Deve continuar crescendo segundo a estimativa da ONU, mas aí vai chegar aqui em pico em 2080 alguma coisa, e aí a partir daí vai cair, né? E de novo, pode parecer uma coisa muito lá no futuro, né? A gente não vai ser afetado por isso, está lá na frente, mas eu já expliquei para vocês, isso aqui é no mundo inteiro. E o mundo inteiro, meu amigo, contém a África, e a África é um país que as mulheres ainda têm 6, 7, 8 filhos cada mulher. Então, a África está muito bem, não tenha dúvida nenhuma que a África vai ser a grande potência econômica nesse momento. Os outros países vão começar a cair muito antes disso, né? O Brasil, inclusive. É justamente que esse vídeo fala aqui é da projeção de alguns professores. Esse aqui é o Villarroel, é um deles, tem esse outro aqui também, o Roger Piekle, e eles falam justamente sobre essa projeção aqui da ONU que tem consistentemente caído, tá? A projeção de 2017 da ONU seria que só depois de 2100 que teria o pico, né? Aí agora já está 2024, já está o pico aqui em 2084. E a projeção de agora já está fazendo pico aqui em 2060 e caindo a partir de 2060. Então está cada vez piorando mais. E por quê? Eles explicam que é o seguinte, a projeção da ONU é devido a falhas no registro de nascimento, né? Todo país tem um registro de nascimento, como o Brasil tem a certidão de nascimento, os outros países têm coisas equivalentes. E até pouco tempo atrás, esses países não eram tão eficientes em registrar nascimentos, né? Então países pobres, havia um fator de correção que você dizia que não nasceu mais criança, mas não foi registrada. O número de pessoas de nascimentos novos no país tinha que ser corrigido por um fator, porque né, eram os nascimentos que não eram registrados. Isso aqui no Brasil, durante muito tempo, existia isso. Tinha muita criança que só ia receber documento com 20 anos de idade, 30 anos de idade. Só que com a tecnologia, isso começou a mudar. Os países começaram a ficar muito eficientes em registrar nascimento de criança. E aí o que acaba acontecendo? A estimativa da ONU passou a ter um fator de correção que não correspondia à realidade. Aumentava o número de nascimentos. Né? Aqui, ó. Esse caso aqui é da Colômbia. A Colômbia, por exemplo, a linha verde são os nascimentos reais na Colômbia. A linha vermelha é a estimativa da ONU com isso daí. E você repara que está tendo um erro enorme nisso daqui, justamente devido a esses fatores de correção que a ONU usava para estimar o quanto tinha de nascimento não registrado. De novo, com a tecnologia, meu amigo, acabou. A tecnologia, você registra tudo, está todo mundo registrado. E você tem um outro problema também que eles colocam aqui com países como a China, que mentem em termos de população também. A China tem falado que tem cada vez mais população, que a população está crescendo, justamente porque eles têm medo da diminuição da população, né? Então, a China tem mentido com as estatísticas com isso daí. Tanto que estima-se que a China tenha muito menos
do que a população atual que a China diz que tem, né, no mundo, né? Então, ou seja, isso são os dois problemas que a ONU tem feito isso aqui. A ONU revisou só um pouquinho, revisou só de 86 para 84. Agora, esses estudos que estão falando aqui falam até 2060 como o pico para a população, e depois disso a população começaria a cair. Aí muita gente acha isso aqui, não, bacana, tem gente demais no mundo, que bom que está caindo a população, né, vai gastar menos recursos e coisa e tal. Mas como eu lembro a vocês, economia é sobre trocas voluntárias. Quanto mais você compra e vende, mais você enriquece todo mundo. Se você tem menos gente, você tem menos trocas voluntárias. Você acaba ficando mais pobre, acaba tendo uma sociedade com maior pobreza, né? É verdade que os efeitos da globalização, de você poder comprar e vender com pessoas no mundo inteiro, podem ajudar a retardar esse efeito, mas a verdade é que a queda da população vai gerar pobreza. Ou seja, os que sobrarem, você pode achar assim, não, o que sobrar vai ficar rico, porque vai ficar com o passado, né? Vai ficar com a pessoa herdou a casa, aí não tem mais quem trabalhar na casa, mas ele herdou a casa, é rico pra caramba. Meu amigo, casa dá trabalho você manter. Se você não tem alguém para te ajudar, não tem trabalho, não tem pessoas para contratar, você não consegue. A riqueza é ilusória. Achar que você ter muita coisa é uma riqueza grande, não é. Coisas em si depreciam, até imóveis, tá? Imagina, imóvel, você tem uma tendência, até aqui a gente está acostumado com essa ideia que imóvel sempre sobe de preço, né? Você pode comprar, pode piorar um pouquinho, mas a maior parte dos imóveis sobe de preço com o tempo. Por quê? Porque tem cada vez mais gente precisa de cada vez mais espaço para morar, e cada vez mais espaço para morar, né, a oferta constante, demanda crescendo, o preço sobe. Quando começar a cair a população, a tendência é cair o preço, cara. Olha na Itália lá, o problema que eles têm oferecendo casa a €1 para o pessoal que estiver disposto a reformar, a cuidar da casa e reformar e morar na casa. O Japão tem problema também das casas de viúva, lá, vilarejos inteiros abandonados no Japão, simplesmente não tem ninguém para morar ali. O valor do imóvel, meu amigo, acabou, foi a zero, não vale nada, né? Então, o impacto econômico é muito grande da diminuição da população, né? E o pior é isso. Você pode achar que 2060 está muito longe. 2060, provavelmente eu não vou viver 2060. 2060 eu estaria com 100 anos quase. Né? Mas os efeitos em partes do mundo diferentes vão ser diferentes. Aqui, ó, o Brasil, no estudo da ONU, deve atingir o pico populacional em 2042. 2042 ainda está longe, já tem algumas décadas ainda, mas não está tão longe assim, né? E se realmente esse número que estiver tão errado quanto os outros números da ONU, pode ser muito antes disso, né? Então é algo realmente preocupante aqui para o Brasil. É muito mais preocupante para a China, para o Japão, para a Coreia do Norte, ou Coreia do Sul, que tem também problemas seríssimos, né, de queda populacional, mas para o Brasil também nós temos problema também de queda populacional. Realmente é uma situação que pode prejudicar muito a economia do Brasil até lá, né? Mas até aqui é um problema que a gente sabia que iria acontecer, só que a gente achava que ia acontecer mais tarde e vai acontecer mais cedo do que isso, né? A questão é como que se resolve esse problema. E, bom, tem algumas soluções para esse problema, tá? Tem algumas soluções para ele. A solução mais óbvia seria alguma campanha de incentivo para as pessoas terem filhos. Mas isso não tem funcionado muito bem, não. As pessoas realmente não querem ter filhos mais. Eu acho que essa saída não vai funcionar. Tem países que estão tentando. O Japão está dando incentivos, a Polônia. Se você tem 2 filhos da Polônia, você não paga mais imposto de renda. Acabou. Né? Você tem 2 filhos, acabou, não paga mais imposto de renda. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, existem vários países que estão incentivando as pessoas a terem filhos. Isso é uma coisa muito importante. Agora, eu não acho que isso vai resolver. Aí tem outras alternativas. Outra alternativa é a fábrica de neném. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Admirável Mundo Novo, né, quem leu essa obra do Aldous Huxley, lembra, né? A gente está caminhando para um futuro desse tipo. Em algum momento vão inventar aí uma tecnologia para você ter bebê, fabricar bebê, porque se você fabricar bebê, você resolve um monte de problemas. Sabe por que está acontecendo uma diminuição muito grande de nenéns? Porque tipicamente as mulheres elas tendem a ir para a área para fazer a área profissional delas, querem fazer a carreira delas, e aí quando elas realmente resolvem assim, não, agora eu quero ter uma família, elas já estão com 30, 40 anos de idade, já é mais difícil para a mulher ter bebê. Então, ou seja, isso resolveria o problema, as mulheres poderiam ter bebês a qualquer idade, você tendo uma fábrica de bebê, aí não importa mais, mas eu não tenho mais o útero, não tenho mais lá a capacidade de reproduzir, de ter um neném. Realmente, a mulher ela tem uma limitação nesse aspecto. Hoje em dia a medicina melhorou bastante, mulheres até com 45, 40 muitos anos conseguem ter filhos, né? Mas não é tão fácil assim, já é uma coisa mais complicada, né? No momento que você tiver uma máquina de fazer bebê, fica mais fácil. Além disso, você potencializa todo o pessoal que quer adotar bebês, né? Então, eu não sei não, eu acho que isso seria uma saída, fábrica de bebês, eu acho que a gente vai viver um futuro desse, essa é uma das possibilidades. Agora, existe outra possibilidade, tá? Que é o robô humanoide senciente economicamente ativo. Hoje em dia você vê os robôs do Elon Musk lá, e tem outros por aí, né? Tem outros robôs aí sendo feitos por aí. Eles são basicamente escravos, que você manda, eles obedecem, coisa e tal, e beleza, isso é uma alternativa. O robô já está participando da economia, mas seria melhor ainda se ele pudesse, de fato,
tomar as decisões por si próprio, fosse uma pessoa independente, fosse como se fosse uma pessoa mesmo, tivesse a inteligência dele, capacidade dele, pronto, ele assume o lugar de uma pessoa. E daí ele vai também transacionar, comprar, vender com outras pessoas da mesma forma que uma pessoa faria, e com isso você pode, de fato, ter uma economia dinâmica de novo, usando robôs humanoides com capacidade, né, de interagir de forma normal, né? Isso é uma outra possibilidade, a gente ainda está longe disso também. Nenhuma dessas saídas é fácil, mas uma delas vai ter que acontecer. Ou a raça humana vai acabar mesmo, porque o problema da queda populacional é justamente isso, que a tendência é cair muito rápido, né? A ponto de poder causar extinção no final das contas. Vamos torcer para uma dessas saídas aí ser a nossa saída. Qual que você acha que seria a melhor saída? A melhor saída seriam os robôs? Seria a fábrica de bebê? Ou você acha que tem alguma maneira de convencer as pessoas a terem filhos? Eu não sei não, eu acho que essa não tem chance não.